Vamos aguardar só mais um minutinho, pessoal, a gente já inicia. Só para caso mais alguém vai entrar aqui. Geralmente sempre tem alguém que entra depois também, então faz parte do processo. Amém, pessoal? Vamos ir iniciando então. Antes da gente fazer uma oração introdutória, só queria contextualizar aqui um pouquinho a todos, né? Estão conseguindo ouvir bem? Todos ouvindo bem, hein? Beleza. Só para contextualizar Sim. então, nós vamos esse ano fazer, né, as classes online com a ideia de que todos consigam ter mais acessibilidade ali, ser um pouco mais tranquilo a participação. E, envolto disso, a nossa intenção é fazer, sempre que possível, ali duas aulas por mês, em 2 classes por mês ali, quinzenais. Então, por exemplo, nós teremos hoje, e aí nós vamos ter de novo na, no dia 27, né? Dia 27 do 3. A ideia é fazer a cada 15 dias aí, e a intenção das classes vai ser sempre variar. Por exemplo, nesse mês nós vamos estar falando sobre a Bíblia, né? Mês que vem a gente vai falar sobre Cristo, Cristologia, e assim a gente vai indo, sumindo cada um dos pontos, tá? E só por questão de organização, que vocês consigam se localizar nos temas, a gente vai tentar sempre tá gravando as aulas e depois postando ali no canal da igreja para você poder revisar alguma coisa, revisitar algum ponto que foi falado, algum versículo e tudo mais, tá? Deus abençoando que não dê nenhum problema na gravação, a gente vai fazer isso em todas as aulas, tá bom? E caso tenha alguma dúvida, eu peço que vocês anotem ali também para no final, quando a gente termina os pontos, você fica à vontade para perguntar aí e poder tirar suas dúvidas sobre o tema, tá bom? Então, vamos iniciar com uma oração. Você ora pela gente, Bruno, por favor? Ora. Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de conhecer mais o Senhor, ó Deus, e prosseguir em conhecê-lo. Pai, eu oro nesse momento para que a nossa mente, o nosso coração seja aberto, Pai, para receber a tua palavra, Pai, que nós venhamos conhecer o Senhor com mais profundidade, Senhor. Que o nosso entendimento seja aberto, Pai, para que nós possamos entender e compreender as maravilhas da tua palavra, Pai. Eu coloco cada um que está participando, aqueles que virão a participar, coloco a vida do teu, Senhor, que vai estar nos ensinando nesse momento, e te pedimos, Deus, que a graça do Senhor, ó Deus, nos ajude e nos capacite, Senhor, naquilo que nós temos, as nossas limitações, naquilo que são as nossas dificuldades, Pai. E que o Senhor seja glorificado através disso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, então hoje a gente vai iniciar nesse ponto falando sobre a bibliologia. Lembrando que, né, para os que participaram anteriormente, a gente vai abordar grande parte das coisas que a gente já falou anteriormente sobre isso, e quando eu digo anteriormente é na primeira vez que a gente começou a ter classe alguns anos atrás, e também no ano passado que a gente revisitou todos esses pontos. Mas esse mês a gente vai tratar sobre os pontos principais disso, né? E eu queria iniciar fazendo uma pergunta para vocês, né? Não precisa responder, mas que vocês pensassem na seguinte cena, né? Se chega uma pessoa, por exemplo, para você hoje, e ela pergunta para você o porquê que você acredita na Bíblia. Por que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo mais. Como que você consegue responder a essa pessoa? Como que você explicaria para essa pessoa que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Alcorão não é, por um exemplo? Porque que a Bíblia ela é a palavra de Deus e os livros da Ellen White, dos Adventistas, não são. Né? Todos esses pontos são importantes para nós termos a certeza da nossa fé. Né? Então, a ideia dessa visitação do que nós chamamos de doutrinas primordiais, que é a bibliologia, cristologia, teontologia e tudo mais, assim, né? São algumas, é de nós termos a certeza da nossa fé, o porquê que nós cremos e para que nós cremos.
Então, a ideia, quando nós estivermos compartilhando hoje, é que a gente consiga absorver o conteúdo necessário para, se em algum momento você vê um vídeo, que acontece muito hoje em dia, de alguém falando sobre o porquê que você deve desconsiderar a Bíblia, você saber como contra-argumentar com aquilo ali. Você saber se posicionar e o porquê que você acredita na Bíblia e porquê que aquilo é ou não é uma verdade. Tá? Então, quando nós falamos do estudo, né, da Bíblia e da Escritura de uma maneira geral, não é uma coisa apenas por uma didática de brincadeira ou algo assim, mas é uma coisa que nós queremos fazer exatamente para se aprofundar no conhecimento de Deus, né, e no caráter de Deus. Então, para isso, é importante a gente dar uma boa atenção. E focando nisso, então, nós vamos começar aqui sobre esses pontos de introdução à Bíblia. Eu queria pontuar algumas coisas que são importantes, né, para a gente entender. A Bíblia ela é o único livro, né, que nós temos aí na história da humanidade que partilha de um dualismo que nós chamamos, que é o fato dela ter sido desenvolvida com autores humanos, no sentido de que teve pessoas que escreveram, mas ela tem a participação direta da pessoa de Deus, né? Ou seja, o Senhor foi quem inspirou, o Senhor foi quem deu crédito a ela e foi dando essa inspiração a cada um dos autores para eles terem esse entendimento. Então, quando nós falamos da Bíblia, ela é o único livro que tem essa parte divina e a mistura com a parte humana, né? Então, o Senhor Deus, ele participa diretamente da construção dela, cuidando e zelando durante cada uma das épocas para que isso acontecesse da melhor forma possível. Além disso, né, a Bíblia, a expressão Bíblia, né, vem do grego bíblia, significa um rolo, um conjunto de livros ali. E para nós, né, a Bíblia protestante, ela tem 66 livros, inclusive, né, a título de curiosidade, que eu não sei se alguém já se perguntou, porque não, né, mas a Bíblia católica, por exemplo, ela tem mais livros, né? E esses livros que ela tem a mais são livros que nós chamamos de não canônicos ou livros pseudepígrafos, que são livros que não foram inspirados. São livros históricos, que nós acreditamos que são históricos, mas eles não foram inspirados por Deus, por isso eles não fazem parte do cânon bíblico. Então, é importante essa separação para você entender o porquê que a Bíblia católica tem alguns livros a mais e a Bíblia reformada, protestante, evangélica, como você preferir chamar, tem 66. E para a gente compartilhar um ponto importante da Escritura, é o texto de 2 Timóteo 3,16, ele diz o seguinte para nós, né? Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Aqui Paulo está defendendo o conceito para Timóteo, né, exatamente a respeito da Escritura, demonstrando que a Escritura ela foi inspirada por Deus. Né? Ele usa esse termo aqui que é um termo muito específico no grego que dá uma ideia exatamente de alguém, não é uma ditação, por exemplo, alguém ditando algo assim, mas é o Senhor cuidando dos detalhes para que eles tivessem a inspiração de forma clara e eles pudessem descrever de forma objetiva aquilo que o Senhor queria. Então, essa inspiração que foi dada não é só uma inspiração, como eu geralmente uso exemplo, a gente está falando de uma situação espírita aqui que Deus entrou neles, incorporou neles ou algo desse tipo e eles começaram a escrever. Né? A gente não está falando de nenhuma ideia parecida com isso. A gente está falando do Senhor inspirar a mente deles e cuidar para que isso fosse escrito ao mesmo tempo de forma histórica, ao mesmo tempo de forma inspirada por Deus, para que fosse útil para o que Paulo diz aqui, para o ensino, repreensão e correção e toda a instrução na justiça. Então, a Escritura é a única que partilha disso. Né? A Bíblia é o único livro que partilha disso, de ter essa parte humana e ter essa parte divina também. E entra um segundo texto muito importante para nós, que é 2 Pedro 1, 20 e 21, que ele diz assim, aqui Pedro falando diz, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro agora dá um conceito um pouco mais complementar, um pouco maior do que era essa inspiração, ou seja,
esses homens não apenas estavam escrevendo de forma arbitrária deles, né, mas o Espírito Santo impeliu eles a escreverem. Então o Espírito Santo, ele é quase como se ele dissesse, dando a inspiração, ele também impele, ele leva esses homens a começarem a escrever cada um desses livros, cada um desses pedaços, de forma a nós termos depois toda essa obra completa que nós conhecemos hoje como Bíblia, né? E além disso, né, Pedro também faz uma citação que é muito importante para nós aqui, que é o momento em que ele narra aqui, ainda nesse pedaço, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em 2 Pedro 3, 15 e 18, ele faz um adendo importante para nós que vai vincular os outros escritos, né? Então ele diz assim, 2 Pedro 3, 15 a 18. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí ele faz um reforço aqui que é bem interessante, né? Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Você percebe que tem alguns pontos muito importantes aqui, né? O primeiro ponto que me gera um certo consolo é o fato de Pedro falar que era difícil até para ele. Se Pedro, que foi um dos discípulos de forma primária de Jesus ali, se ele encontrava dificuldade em interpretar algumas coisas do que Paulo estava escrevendo, o que dirá de nós, né? Nós vamos ter ainda maior dificuldade para conseguir chegar nessas mesmas conclusões. Mas um ponto interessante que ele fala aqui, quando ele cita de Paulo, né? Pedro cita de Paulo, e aí ele diz o seguinte, igualmente as outras escrituras. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer o seguinte, assim como nós temos o nível da outra revelação que tinha do Antigo Testamento e dos outros escritos do que Jesus disse, dos evangelhos e tudo mais, os textos de Paulo, eles estão igualados com a Escritura. Então, Pedro já tinha nos explicado que esses homens escreveram, impelidos pelo Espírito Santo, e agora ele detalha que Paulo, quando escreveu, ele escreveu também de forma igualitária a Escritura, ou seja, também foi inspirado como o restante da Escritura. Então, essa junção é importante para não parecer que, por mais que historicamente houve vários concílios, que a gente fala e tudo mais, onde foi definido um cânon bíblico e outras questões, mas de uma forma muito simples, podemos dizer assim, o Senhor já vinha deixando claro para todas as igrejas da época. Isso não é muito simples para nós, porque a gente está falando de 2000 anos atrás. Mas para eles, isso era mais simples, eles entenderem o que eram escritos inspirados ou não. Então, para eles era natural olhar para os textos de Paulo, por exemplo, e entender como os escritos inspirados. Tá? Então, Pedro chega para nós e coloca os textos de Paulo alinhados com isso. Né? Só que nós olhamos agora para toda essa questão, então o que nós conseguimos perceber aqui é a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo, ele impele esses homens a escreverem, e isso fica bem claro na Escritura para nós. Mas existem alguns pontos que nós precisamos aqui discorrer do porquê que para nós, hoje, é muito mais desafiador nós interpretarmos a Bíblia e nós conseguimos entender o significado original dela do que era para aqueles homens. Né? Afinal, quando Jesus, por exemplo, fala para os discípulos, um texto que eu gosto de usar muito, né? Quando ele fala, por exemplo, das 10 virgens, para os discípulos ouvir falar sobre as 10 virgens, o casamento, todos esses conceitos, era mais do que natural. Mas para nós, quando a gente olha para o texto das 10 virgens, uns vão lá e falam, não, é sobre o cuidado, é sobre o teu azeite, é sobre tudo isso. Só que o primeiro ponto a se considerar é que ele está falando das 10 virgens, e essas virgens, nenhuma delas é a noiva. E só para começar, já tem uma questão cultural ali de que essas 10 virgens seriam como tipo madrinhas da noiva. Então, para o judeu seria um conceito natural, para Pedro, para cada um deles que estão ouvindo aquilo ali, e tem a cultura, é muito simples eles entenderem. Mas para nós que temos algumas centenas, aí, milhares de anos de diferença, acaba que fica muito mais desafiador. Né? Para isso, eu quero pontuar aqui alguns desafios, né, que nós encontramos no meio desse caminho. Né? O primeiro desafio que nós temos aqui para conseguir interpretar a Bíblia da melhor maneira é um desafio cultural, considerando que, como eu falei, a maior parte, né,
a maior parte mesmo ali, o Antigo Testamento de uma maneira inteira, e boa parte do Novo, principalmente os evangelhos, foram escritos num contexto judaico. Então, os que tinham esse entendimento para compreender essa realidade de uma maneira mais palpável, mais tranquila, foram exatamente os judeus. Né? Além disso, nós temos uma diferença temporal, onde você tem, para os escritos do Antigo Testamento, nós temos aí uma diferença de 2.000 anos, né? Mais de 2.000 anos. E para o Novo Testamento, a gente está falando aí de uma diferença bem maior do que 1.500 anos também, né? 1.900 anos e tudo mais ali. Então, ou seja, você tem desafios aí significativos que já dificultam um pouco mais a nossa interpretação bíblica. Além disso, quando nós falamos de um outro desafio, você tem o desafio linguístico, de que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E boa parte dessas línguas hoje em dia já são consideradas como línguas mortas, né? Ou, por exemplo, o grego que existe hoje não é o mesmo grego que existia lá. O hebraico que os judeus falam hoje também não é o mesmo hebraico que era falado na época. Então, para você conseguir chegar nesse entendimento, e aqui vale um reforço, né? Vale um reforço muito importante, que quando nós falamos que a Bíblia é inspirada, não é essa Bíblia que nós temos em casa ou que está no nosso celular. Não é a tradução dessa Bíblia que foi inspirada. Né? O que o Senhor inspirou foi o texto original. O que o Espírito Santo inspirou e levou os homens a escreverem foi exatamente o texto original. Então, o que nós temos hoje desses desafios linguísticos, que para a nossa língua e tudo mais, e também um outro ponto, que é o desafio das traduções, porque alguns escribas, né, por exemplo, não sabiam qual palavra utilizar para traduzir, eles às vezes inventavam uma palavra, ou então pegavam uma palavra um pouco mais parecida para tentar alinhar, só que isso já gera um contexto diferente. Tudo isso acaba influenciando e gerando um desafio para a gente interpretar a Bíblia de uma maneira mais clara. Né? Então, vocês percebem que nós temos vários desafios para conseguir você pegar a Bíblia e falar: é isso aqui que o texto quer dizer, ou é aquilo ali que o texto quer dizer. Existe um caminho muito longo que a gente precisa percorrer para ter isso de forma clara para nós. Né? Além disso, se tudo isso já não fosse o suficiente, né, você tem ainda para complementar o desafio espiritual, que é o desafio de que, como a própria Bíblia diz, né, em Romanos 3,11, a nossa cognição foi afetada pelo pecado. Né? No domingo, o Elias pregou sobre a queda, e um dos efeitos da queda foi o que a Bíblia diz de que não há ninguém que entenda, né? Não há ninguém que busque a Deus. Então, de forma natural, nós não entendemos na carne as coisas de Deus. Então, a Bíblia não é o tipo de livro que você apenas pega ele e consegue fazer uma interpretação natural das coisas. Ele não é como um livro, seja até teológico mesmo, algum livro, qualquer outro tipo de literatura que você pegar e apenas ler no seu natural. Né? Ela depende do Espírito Santo te capacitar com o entendimento para você conseguir compreender essas realidades também, acima de tudo. Né? Então, a ideia que é importante nós temos é que existem muitos desafios, né? Existem muitas coisas, muitos pontos aí que a gente precisa passar e enfrentar para então conseguir compreender de uma maneira mais clara tudo isso. Né? Agora, o ponto importante, né, que se nós consideramos a Bíblia exatamente inspirada por Deus, também é importante, até esse termo aqui, só para ficar bem claro para vocês, quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada, existe uma diferença, porque hoje em dia, como eu comecei falando, tem pessoas que dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, ou seja, não é por inteiro, mas um pedaço dela seria a palavra de Deus e outro não. Eu defendo a ideia, acredito de forma certeira, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é por completo, e não alguns pedaços dela. E eu recomendo, né, vocês defenderem esse mesmo ponto. Só que a grande questão, né, que a gente precisa olhar no meio de tudo isso é como que nós vamos conseguir pegar cada um desses textos e então defender, né, defender a realidade dela. E para isso, no meio de tantas dificuldades, uma das coisas mais naturais que geralmente acontece, isso já aconteceu comigo, aconteceu com vários amigos, é de você olhar para a Bíblia e falar: então como que eu consigo interpretar isso? Será que esse texto é confiável ou não? Porque as traduções foram migradas, né? Você pega alguns escribas, não sabiam direito o que estavam fazendo, outros não sabiam do outro lado o que estavam fazendo.
E isso vira um grande problema que, por vezes, você olha e fica em dúvida se você pode confiar nisso ou não, né? E para isso eu sempre gosto de citar esse ponto aqui, que reforça alguns dos motivos, e aqui eu estou respondendo de forma direta porque aquela pergunta que eu fiz para vocês no começo. Se alguém chega para você hoje e diz assim, por que a Bíblia é confiável para você poder acreditar nela? O cristão diz que a Bíblia é a regra de fé e prática dele. E afinal de contas, se a Bíblia estiver errada, o cristianismo está errado, Jesus está errado, todo o restante está errado se a Bíblia estiver errada. Então, nós precisamos ter certeza disso. E esses pontos que eu vou citar, principalmente agora, é exatamente para nós termos essa certeza, né? Então, eu recomendo vocês, não só os que puderem marcar isso agora, mas depois rever especificamente ainda mais essa parte, para você ter isso aqui praticamente memorizado, de maneira a sempre ficar claro para vocês esses pontos, né? O primeiro ponto pelo qual é de extrema confiança a própria Bíblia, né, é o fato de que nós temos mais de 5.500, na verdade hoje em dia já é um número até maior do que isso, manuscritos inteiros e fragmentos, né, de outros textos bíblicos que foram descobertos em lugares diferentes. Isso significa que em lugares dispersos e alguns lugares um pouco mais distantes, esses textos foram encontrados, né, vários manuscritos separados. E desses manuscritos, pelo menos 98%, né? Até antigamente se entendia 95%, mas hoje em dia já se concorda que 98% desses manuscritos eles compartilham da mesma informação, eles compartilham das mesmas coisas. E esses pedaços que há alguma divergência, um exemplo para vocês entenderem, dependendo da Bíblia que você tiver em casa, se você abrir Romanos 8:1, por um exemplo, ele vai estar escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dependendo da Bíblia que você tiver, vai estar nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em algumas Bíblias vai estar entre parênteses essa segunda parte, porque não são todos os manuscritos que tem, mas todos eles têm a primeira parte. Da mesma forma, isso se repete em vários outros textos, né? Então, o fato de que você tem 5.500 manuscritos é um fato muito, mas muito importante mesmo. Considerando que, para vocês entenderem, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar de Aristóteles, Platão, Tasso de Roma, Alexandre o Grande, e assim sai como alguns outros. Vários desses têm, às vezes, 10 escritos. Alguns deles, para vocês terem noção, alguns deles nós nem temos certeza se existiram. Alguns deles, até hoje, historiadores sem dúvida se existiram, pela quantidade de escritos que talvez tenha sido só um nome utilizado, mas nem era uma pessoa real. Em comparação com isso, a Bíblia tem muito mais do que 100 vezes essa mesma quantidade de manuscritos. Com certeza, em questão textual e de manuscritos, ela é mais do que confiável, né? Além disso, um segundo ponto que é de extrema importância são o fato dos historiadores, né? Nós temos, por exemplo, Flávio Joséfo, além disso nós temos Eusébio de Cesareia e alguns outros aí que sempre fizeram menção a respeito de Jesus ou a respeito dos discípulos. E esses historiadores, por um exemplo, Eusébio de Cesareia ainda foi um bispo cristão e tudo mais depois de um tempo, mas Flávio Joséfo ele nem cristão era, ele foi só um historiador, na verdade ele era judeu e se distanciou e tudo mais, de certa forma ele era alguém que tinha aberto mão do judaísmo e tudo mais, mas ele faz referência, por exemplo, tanto a Jesus, e ele ainda faz referência à morte de Tiago, né, que foi morto pela espada. E o fato dele citar isso demonstra que, além dos 5.500 manuscritos que você tem da Bíblia, você tem por fora outros historiadores reforçando o texto bíblico, reforçando a existência desses homens. Então, isso dá ainda mais credibilidade para o texto bíblico. Além disso, o terceiro ponto, esse aqui para mim é muito interessante, né? É o testemunho dos apóstolos. Você tem os historiadores, você tem os manuscritos, só que os 4 evangelhos, de uma maneira geral, eles são também testemunhos e relatos dos discípulos, né? Então, os próprios evangelhos são livros históricos, que você tem também o relato de evangelistas e relatos, de certa forma, no sentido histórico. Além disso, além de você ter esses relatos, você tem que considerar que, se você sabe, por força dos historiadores e de todo o contexto, que Tiago, que Pedro, que Paulo, que esses homens existiram, e isso é fácil
comprovar historicamente, a gente sabe que eles existiram, você precisa chegar em duas conclusões. Ou existiu uma pane geral, que todos eles tiveram um problema mental muito grave, e todos ao mesmo tempo, que todos eles entraram nessa mesma pane. Um começou a falar que foi até o céu, que teve uma visão que não podia contar, o outro falou de alguma outra coisa. Todos eles tiveram uma loucura em lugares diferentes, ao mesmo momento, e muito perto do momento em que houve o nascimento de um outro homem, que é chamado de Jesus, e que, independente de uns entenderem ele como Cristo ou não, mas até os historiadores fazem menção dele como Messias. Então, ou você vai chegar a considerar que tudo isso é uma loucura, ou você vai olhar e falar, não, isso foi real, isso aconteceu, e eles tinham um entendimento claro de que Jesus é e continuará sendo o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Então, inclusive, é interessante que, esse nem é um dos pontos aqui, mas até em Coríntios, né, um dos textos, aliás, Coríntios mesmo, 2 Coríntios, quando Paulo faz uma defesa sobre a ressurreição de Jesus, ele fala exatamente isso, né? Se Jesus não ressuscitasse, toda a nossa fé era vã. Porque se Jesus apenas tivesse morrido, a gente poderia até falar, morreu, tudo bem, mas morreu, outros já tinham morrido. Não tinha nada extraordinário nisso, né? Outros já tinham morrido, tinha Judas Tadeu, vários outros que morreram também por causa da sua fé e tinham feito um grande alvoroço, digamos assim. Mas o único que ressuscitou, e ressuscitou para nunca mais morrer, foi o Cristo, foi Jesus. E essa é a certeza da nossa fé, né? Então, todos esses pontos testemunham ainda mais. E um ponto interessante, que às vezes causa dúvidas, porque algumas pessoas às vezes perguntam se esses testemunhos são verdadeiros, por que o testemunho deles é verdadeiro e o testemunho de quem defende Alá, de quem defende outras religiões não é verdadeiro nesse mesmo nível? O ponto é que esses testemunhos que nós estamos falando, que estão escritos e que eram doutrina dos apóstolos, eles são do que nós chamamos, dentro da historicidade, de primeiro grau. Eles são as testemunhas que estavam vivendo aquilo, né? Não foi o que eles contaram para alguém e outro contou para alguém e outro contou para alguém. Eles contaram o que aconteceu com eles. Marcos foi discípulo de Pedro. Então, o evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho, ele é chamado de proto-evangelho por causa disso. Ele foi provavelmente escrito, de certa forma, por Pedro estar ditando para Marcos. Então, é um relato de uma experiência real, de pessoas que participaram e vivenciaram aquilo de primeira mão. Não foi alguém que ouviu de forma com um telefone sem fio. Então, relatos como esse nós não temos em nenhum outro grau de outras religiões. Esse tipo de relato é um relato único e separado do cristianismo nesse mesmo grau. Isso dá algum grau, né, de credibilidade para a Escritura. E, além disso, nós temos que concordar, os arqueólogos concordam, mas eu digo de uma maneira geral que todos temos que concordar que a Bíblia, com certeza, é um livro extremamente bem preservado e podemos dizer que, considerando que a gente tem aí pouco mais de 3.500 anos de diferença até os primeiros escritos, você tem um livro como a Bíblia feito com autores que a maior parte deles não se conversaram, não se conheciam, não conviveram juntos, mas eles escreverem tudo isso de forma em tempos separados, com diferença de anos, ao longo de 1.500 anos de diferença do primeiro até o último, você levando tudo isso em conta, você vai considerar que a Bíblia é um livro extremamente bem preservado, né? E a pergunta é, isso foi preservado naturalmente ou foi o próprio Deus que resolveu manter isso por ser palavra dele, né? Então, essa é a conclusão que nós chegamos por base disso, né? E, além disso, tem vários outros pontos que nos levam a melhorar a forma como a gente consegue interpretar a Bíblia. E esses pontos a Bruna vai compartilhar com a gente também. E se quiser fazer dentro dos outros, fica à vontade, Bruna, por favor. Oi, boa noite. Então, antes de falar desses pontos, né, a gente já estudou isso outras vezes, a gente está fazendo mais para recapitular mesmo, né, porque é importante na hora de ler a palavra, de estudar. Eu fiquei pensando em algumas coisas, né, no dia a dia você vê o quanto é importante você conhecer e ter uma base, né, claro que nem todos nós vamos
ter uma base para ensino, né? Nem todos nós, nem é o objetivo, na verdade. Na verdade, o objetivo é mais para que a gente não caia em engano, né? Não seja enganado. Eu acredito que é esse. Mas eu fiquei pensando nesses dias o quanto é importante, né? Você conhecer pelo menos o básico. Eu trabalho numa casa onde o meu patrão, ele é espírita, né? E uma das coisas que ele sempre me questiona, e eu sempre falo para Deus, Deus, eu lembro daquele versículo que fala assim, olha, não cabe a vocês, não se preocupe com aquilo que vocês vão dizer, né? Mas na hora o Espírito dará a vocês. Mas não no sentido de que não há uma responsabilidade minha de conhecer a palavra de Deus, mas no sentido de que aquilo que for ser preciso dizer, Deus vai trazer a minha mente na hora, Deus vai trazer o nosso coração, a nossa mente no momento. Mas, claro, que antes disso precisa ter uma busca por essa palavra, precisa ter uma busca por esse conhecimento de Deus, né? E uma das coisas que ele fala para mim, ele sempre fala, ele fala bem assim, as pessoas têm muito preconceito com o espiritismo, ele falou. As pessoas têm muito preconceito, as pessoas falam que é ruim, porque as pessoas têm preconceito. E eu disse para ele, eu falei, olha, seu João, eu concordo com o senhor. A gente não deve ter preconceito com as coisas, mas muitas das vezes nós temos um conceito formado a respeito de algumas coisas. Então, o que acontece? O preconceito é uma coisa que você... É um pré-conceito, uma coisa que você não sabe direito o que é, mas você já tem uma visão daquilo sem conhecer. E ele começou a conversar comigo sobre algumas coisas, e me vinham versículos na mente com relação à questão, à doutrina... O que a Bíblia fala, né? Como a Bíblia não se encaixa dentro, como a doutrina espírita não se encaixa dentro da palavra, né? Que fala ali sobre ressurreição, mas não fala sobre reencarnação, né? E uma das coisas que eu falei para ele, eu falei, seu João, o senhor pode acreditar nisso? E eu acredito na palavra, mas a palavra, a doutrina bíblica, a doutrina bíblica, a doutrina espírita não se encaixa dentro da palavra. Por quê? Porque se Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, uma vez ele morreu pelos nossos pecados, por que eu teria que vir novamente, reencarnar novamente, para pagar os meus pecados? Então, nesse sentido, o sacrifício de Cristo seria em vão, né? Então, daí você lembra de algumas coisas e eu fico pensando, qual que é a importância de você conhecer um pouco da palavra, né? Acredito que todos nós que estamos aqui queremos conhecer mais, né? Cada vez mais. Mas, só que você dizer o que você pensa, muitas das vezes, para a pessoa, não convence ela. E não que, se você souber muito, vai convencer. Mas outra coisa é você dizer, não, mas a palavra de Deus diz isso, 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 aquilo a respeito desse assunto. A pessoa percebe, ela te dá um pouco mais de atenção, ela para te ouvir porque ela pensa, não está falando só do que ela acha, do que ela pensa, né? Ele pode crer ou não na palavra de Deus, mas a questão que eu sempre deixo para ele, eu falo, olha, seu João, o senhor pode acreditar ou não, mas a Bíblia fala a respeito disso. Então, nesse sentido, o senhor pode acreditar que isso é verdade e isso é mentira. Mas as duas coisas não se encaixam. Vai chegar um momento que as duas coisas vão divergir. Tipo, um vai para um lado, vai para o outro. Por quê? Porque até certo ponto, o espiritismo, ele, vamos dizer, ele coaduna com o cristianismo. Boas obras, tem que fazer o bem, amar o próximo. Ok. Mas quando chega na questão da reencarnação, da questão de ser salvo pelas boas obras, aí o cristianismo, a Bíblia já não consegue embasar esse tipo de coisa. Né? Então, assim, eu vi a importância de conhecer um pouco da palavra nesses momentos, quando, de certa forma, a nossa fé é questionada. Porque ele veio questionar, na verdade, que por que os cristãos, muitas das vezes, cristãos, né, no caso, nós, os protestantes, porque eles também se denominam cristãos. Por que a gente tem um preconceito com relação ao espiritismo? Aí eu pude explicar para ele, pela palavra, por que as coisas não se encaixam, né? Ou você vai acreditar na Bíblia, ou você vai acreditar no Espiritismo. E aí eu vi a importância disso, né? Por isso que eu compartilhei. Aí a gente vai falar sobre alguns pontos para a interpretação, né, da Bíblia. Uma coisa muito, muito interessante, eu estava lendo esses dias o Salmos 1, e a Bíblia vai falar ali, né? Feliz o homem que... Eu não me lembro exatamente como começa, vai ser, medita na palavra do Senhor. Não está falando ali só de ler, está falando de meditar, né? E o que é meditar? Meditar é você pensar, repensar, né? Colocar aquilo, vamos dizer assim, colocar em questão, né? O que
dentro do que a palavra diz, o que isso serve para mim, como colocar isso em prática, né? É você pensar, repensar e repensar, é como se fosse ruminar, né? Como se fosse ruminar, ficar pensando e repensando naquilo, até tirar algo, né? Até que o Espírito Santo nos ensine algo através da palavra. Então, é como se fosse insistir, né, em pensar naquilo. E eu achei muito interessante, porque muitas das vezes a gente acha que ler a palavra é só pegar e ler, mas a gente precisa meditar, é pensar e repensar sobre ela, né? Como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, vamos lá para alguns pontos, né? De como interpretar a palavra de Deus. Dos pontos aqui é ler o verso em questão, o texto, né? O verso, às vezes a gente pega um versículo ali, a gente não pega um texto inteiro, mas às vezes pega um versículo ali para meditar. Lê ele pelo menos, né? Eu aconselhava que leia pelo menos 10 vezes. 10 vezes. Porque às vezes você lê um texto, uma vez você tira uma conclusão daquilo. Ou não entende, na verdade, você não tira conclusão nenhuma. Às vezes você não entende. Aí você lê de novo, aí você lê de novo. Talvez a gente não tenha, pelo menos eu não tinha esse hábito de ler no mesmo momento 10 vezes o mesmo texto. Mas já aconteceu de você ler um texto há meses atrás, ou há dias atrás, e de repente você pegar o mesmo texto dali um tempo, e você ter um entendimento não diferente, mas mais profundo daquilo que você já teve, né? Porque não tem como a Bíblia, em um momento ela está dizendo uma coisa, e o mesmo texto, em outro momento, ela vai dizer outra coisa ao contrário. Não. Mas, provavelmente, se a gente persistir em ler a palavra, a gente vai ter uma profundidade de entendimento melhor do que a gente teve quando a gente leu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, né? Então, 10 vezes, né, pelo menos, e se tiver condições, né, se for possível, em linguagens diferentes. Tem várias linguagens, né? Algumas são... Tem uma linguagem que eu tenho lido muito, que eu gosto, é uma linguagem um pouco mais poética, que é a mensagem. É claro que se você pegar ela e comparar com a Bíblia normal, você vai ver algumas diferenças de palavras. Ela é um pouco mais extensa, mas no sentido de... Como que eu posso dizer? É uma coisa assim, no meu devocional com Deus, eu acho ela melhor porque ela é um pouco mais poética, vamos dizer assim, sabe? Um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Já interpretada. De alguma forma já interpretada. É muito boa, mas não dá para ficar só com ela, porque ela é diferente, muito diferente na linguagem, né? Mas é muito boa. Mas tem várias, na verdade, tem várias traduções, né? E uma das melhores que eu acho para quem tá, né? Até a gente conhecer pessoas que estão se convertendo agora, por exemplo, o meu patrão, né? Se eu for dar uma Bíblia para ele, eu vou dar uma a Bíblia Viva, ou a Nova Linguagem de hoje, né? Nova linguagem, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Então, é ler a Bíblia, né, várias vezes, em versões diferentes, se possível, identificar a palavra-chave do texto. Né? O que é a palavra-chave? É a palavra ali que, de certa forma, ela dá o contexto ali, né? Tipo, por exemplo... Dá um exemplo aí, Matheus, que eu não entendi nada. Não, o exemplo que eu considero mais prático sempre é o João 3,16, né? Que eu acho que o que direciona ali todo o contexto... Na verdade, eu tenho uma certa dificuldade minha, né? De que eu não consigo me prender a só uma palavra-chave sempre, né? Então, eu meio que gosto de focar em todas as palavras quando for possível ali. Mas se você pegar o Deus amou o mundo de tal maneira, né? Eu considero que aquele amou é uma palavra-chave importante para definir o restante do contexto, né? Então, eu me prendo nela para entender o que é esse amor, qual é ele, qual que é o grau dele, por que ele ama, por que ele não ama, tudo mais, todo esse contexto, assim. Ah, entendi. E diante desse amor, tudo que ele fez depois, né? Exatamente. Uma das coisas muito interessantes, e isso eu me identifico muito, porque o que acontece? Criança aprende muito pelo porquê, né? Por quê? Por quê? E aqui um dos tópicos é perguntar ao texto quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. E quantas e outras perguntas forem, né, necessárias e possíveis que vier na mente da gente. Por quê? Porque a melhor forma, eu acho que é a forma mais
clássica, não acredito que todo ser humano começa a aprender pelas perguntas, né? A criança, ela começa a aprender porque ela começa a perguntar. Primeiro pelo exemplo e depois por perguntas, né? E é curiosidade. Na verdade, quando a gente tem curiosidade de aprender, a gente começa a perguntar por quê. Por exemplo, né? A gente brinca, mas, tipo, por que Jesus... o cego vem diante de Jesus, Jesus pergunta, você quer que eu... Né? O que você quer? É meio ilógico, na verdade. Cara, o cara é cego. Ele tá na frente de Jesus, ele vai pedir algo. Né? Não, eu quero uma bengala, eu quero um cão-guia, né? Claro que ele queria ser curado, mas muitas das vezes a gente... Tá, por que Jesus fazia essas perguntas? Né? Porque Jesus queria ouvir as pessoas. E claro que não é só isso, né? Mas a primeira coisa é Jesus precisava ouvir. Daí entra na questão da oração hoje. Jesus sabe o que a gente quer. Cai muito bem, né, na questão da oração. Opa, peraí, se a Bíblia diz que antes que me chegar a palavra à boca, ele já conhece, por que eu tenho que orar? Né? É a mesma coisa do cego. Jesus sabia que ele era cego e Jesus sabia que ele queria ser curado. Mas muitas das vezes nós precisamos falar, né? Na oração, acredito que nós precisamos falar até para... Você mutou, Bruna, sem querer. Aí. Oi. Você tinha se mutado Deu? sem querer. Ah, tá. Ixi. Não, foi só no Peraí último que momento, agora deu certo. E a gente precisa fazer, então, essas perguntas, né? Por que ele escreveu, para quem ele escreveu, e essa questão de para quem é muito interessante dentro da palavra. Porque, se a gente for pegar a lei, Jesus escreveu para quem? Pros judeus. Aí, quando você vai para o Novo Testamento, Jesus já escreveu para os judeus e para os gentios. Não que a gente não possa tirar lições do Velho Testamento, mas quando você olha para o Velho Testamento, ele escreveu praticamente, né, para os judeus. Então, é uma coisa que a gente tem que se perguntar também. E muitas questões ali vai ter uma diferença muito grande do que para quem ele escreveu. Por exemplo, quando você olha ali para as leis, até para o próprio dízimo ali, para algumas regras, você olha Jesus escrevendo para os judeus. Aí você vai para o Novo Testamento, aí é uma outra questão, né? E daí tem a questão do concílio ali também, que ele já dá outra visão com relação aos gentios, né? Isso entra no para quem ele escrevia, né? Analisar o contexto imediato, o capítulo anterior e o capítulo posterior. Claro que o ideal é você analisar, né, não só o capítulo anterior e o posterior. Isso vai ajudar, de certa forma, a trazer uma clareza. Mas o ideal é que seja, né, antes, até uns 2, 3 capítulos antes, o que for necessário, na verdade. E os outros depois, né? Só um detalhe, Bruno, vinculado a esse ponto aí, né? De que sempre é válido a gente lembrar que os originais, eles não têm separação, né? Como os originais, eles não têm separação de capítulo, versículo, por muitas vezes, em Hebreus isso acontece muito, né? Geralmente o exemplo que eu mais gosto de dar, mas isso acontece em vários casos, mas principalmente em Hebreus tem partes, né, do capítulo 11 que foram completadas só no 12, mas que por algum motivo os tradutores decidiram separar daquele formato. E tá ok. Fica mais didático no sentido de você localizar. Mas é importante você lembrar que o original é escrito em conjunto, né? Não tem essa separação. Então, por vezes, o 11 e o 12, né, um e o outro vão estar vinculados em si. Então, é importante você sempre buscar ler nesse formato exatamente por isso. E como a Bruna falou, nem sempre é só um capítulo que você volta, né? Coríntios é um exemplo de que Paulo sempre está buscando coisas lá do começo para daí trazendo de novo os conceitos. Então, é um tipo de carta que é válido você ler quase que numa lida só, né? Sempre ler tudo junto, por exemplo. Uhum. Procure outros textos em toda a Bíblia que falam sobre o mesmo tema. É muito interessante, né? O ideal é você ter uma Bíblia, eu acredito que a maioria tem, uma Bíblia que você possa arriscar ali, né? Eu sempre, quando eu acho um texto parecido com o outro, ou que faça menção ao outro, na verdade, eu sempre anoto aqui que, por exemplo, o Salmos 1, ali no versículo 3, eu anotei ali, Ezequiel 47, que fala ali, né, como árvore plantada, junto a ribeiro d'água, que dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, né, tudo que faz prosperar. Lembra muito esse rio, né, que fala lá em Ezequiel 47. Então, é sempre de fazer essa conexão, né, do que...
Porque muitas das vezes, que nem Daniel tem muita conexão com o Apocalipse, né? Paulo fala muito do Velho Testamento, né? Paulo cita muito o Velho Testamento, né? Então, a gente fazer essa conexão até para entender. Por exemplo, você vai ler as cartas de Paulo, e daí você vai ler o que ele fala sobre os sacrifícios, sobre as coisas, você vai ver que tem uma conexão, né? Sempre tem uma conexão, tanto que ele busca lá atrás essas referências, né? Outra coisa aqui, o ponto. Se possível usar um dicionário, um bíblico, né? Um comentário histórico-cultural. É muito interessante que o Matheus falou da questão das virgens, né? Isso é uma questão histórico-cultural. Então, ele sabe disso porque ele estudou, foi na questão cultural. Tem muitas coisas ali em Coríntios, pelo que a gente já estudou, né, Matheus? Tem muita questão cultural ali, que nem a questão do véu, algumas coisas, tem muita questão cultural. E às vezes tem igrejas que trazem isso para hoje, aplicam isso hoje de forma literal, né? E já não faz mais parte, na verdade. Né? Eu acredito que talvez não seja um erro. Não seja um erro no sentido, eu posso aplicar isso? Posso, mas eu não posso ensinar isso como uma doutrina bíblica. Né? O problema não está em você. Daí seriam usos e costumes da igreja. Eu acho que não tem problema. Né? Seria mais uma questão humana de organização. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode estabelecer como uma doutrina bíblica. Né? E muitas das vezes isso se confunde muito, né? Essa questão da cultura da época que são usadas muitas vezes como doutrinas hoje, né? E que não são, na verdade, doutrinas bíblicas, que acho que é uma das coisas que a gente vai estudar também, né, Matheus, com o tempo, né? A princípio, Matheus, descobrir o estilo literário, né? Foi dentro daquilo que a gente já estudou, que é questão do histórico, profético, livros proféticos, históricos, poéticos, né? Eu não vou lembrar de todos, mas narrativa, milagres, lá, parábolas, né? Simbólicos, e você descobrir a questão ali, porque que nem, por exemplo, livros históricos, eles vão contar uma história, mas não se forma doutrina em cima de livros históricos, né? Perguntar ao texto, acho que eu já falei, né? E eu acho que é isso, Matheus. Não, perfeito. A parte mais válida, né, que é importante a gente lembrar disso, que são o quê? São alguns passos para tentar tornar mais claro, né, o estudo bíblico que a gente faz todo momento. É interessante esse ponto que a Bruna falou, porque eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, não vou nem dizer que alguém me falou, mas naturalmente quando eu comecei na igreja, eu entrei nesse meio termo de criar o hábito de buscar sempre memorizar os versículos. Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Mas existia um esforço nesse sentido assim, e que hoje eu entendo que não há muito... A necessidade mais importante não é você memorizar eles, mas é você conseguir absorver a verdade que está por trás deles. Então, por vezes, você pode não lembrar o versículo, desde que ele seja aplicado na sua vida de uma maneira direta. Então, o meditar, né, que o salmista usa e aparece em outros momentos da Escritura também, eu entendo que é exatamente trazer isso até um completo entendimento, onde você absorve, contempla tudo que Deus está falando através daquele texto ali, né? E por vezes você pode ficar em um mesmo verso uma semana estudando ele, um mês estudando ele, dependendo de qual for esse verso, você vai ter que dedicar até mais do que isso, para entender toda a riqueza, né, que Deus deixou através desse mesmo texto. E para isso é importante que a gente tenha esse entendimento completo desses passos. Né? Isso aqui é uma coisa que, como a Bruna falou, a gente já tinha mencionado anteriormente, outras vezes, mas o objetivo aqui é porque a gente precisa lembrar essa base, né? Até pelas pessoas que talvez não tinham participado da outra vez, mas lembrar essa base para nos próximos, né, ficar mais claro esses passos aqui. E até porque no próximo a gente vai falar sobre a doutrina de Cristo, depois a doutrina do Pai e tudo mais, assim por diante. E eu só quero reforçar aqui 2 pontos, que tudo isso que a gente está falando está vinculado com a questão de interpretação bíblica. E por vezes vai acontecer o quê?
você vai se deparar com coisas que... Esse exemplo que a Bruna usou fica perfeito, na questão do Antigo Testamento ali. O Antigo Testamento, o Senhor entrega para os judeus, entrega para o povo de Israel. Então, de uma maneira direta, a mensagem mais natural e primeira do texto está falando para Israel. Mas hoje nós cremos que aquilo é palavra de Deus da mesma forma que o Novo Testamento. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender como aquele texto, que é a palavra de Deus, se aplica nos nossos dias, né? Então, essa aplicação que a gente comentou da outra vez, que é a hermenêutica, né? É a aplicação disso, a interpretação disso para os dias de hoje, que é a maior parte do desafio. Porque, no final das contas, voltando ao exemplo das 10 virgens, se você olhar para as 10 virgens e entender que as 10, na verdade, não eram a noiva, elas estavam preparando de alguma forma para o casamento, para participar daquilo ali. E possivelmente aquilo ali se trata mais do povo de Israel do que da igreja. Mas você olhar para esse cenário, é legal você chegar a entender o que significava para eles. Mas se você não conseguir depois trazer para o que significa para nós, acaba que não faz diferença nenhuma, né? Não é à toa que eu nunca esqueço quando eu vi um professor falando que se você faz toda uma pregação e você conta que Abraão foi o pai da fé, e você conta da fé que Moisés teve, da fé que Josué teve, da fé de todo mundo, mas depois você para neles e você não aplica para a igreja, você não aplica para nós, no final das contas aquilo ficou perdido, porque para mim, como foi com Abraão, no final das contas não vai fazer tanta diferença. Eu preciso que aquilo seja aplicado para mim de maneira efetiva, para eu entender como que eu me dirijo em relação a isso, né? Então, a ideia de hoje é exatamente de entender essas bases, e a ideia principal é que você olhe para isso e diga: eu posso ter convicção da fé na Escritura, como palavra de Deus, por conta disso, por conta de todos esses pontos que foram falados, né? Então, a Escritura não é um tipo de livro aleatório que alguém olhou, falou, não, foi assim, assado, e montou e surgiu assim. A gente está falando de uma coisa extremamente cuidadosa, que Deus cuidou, né? Dando vários argumentos para a gente poder acreditar sem sombra de dúvidas na Escritura. E por fim, né, eu gostaria de dizer que realmente a gente precisa ter essa dedicação com a Escritura, porque se tantos ateus, né, ou até pessoas de outras religiões estudam a Bíblia com a intenção de tentar localizar erros e tudo mais, por que nós não devemos estudar ela para a gente mostrar a certeza da nossa fé, né? E aqui eu estou fazendo igual o Bruno, não estou nem chegando no nível avançado, eu estou falando do básico, né? Eu acredito que aqui ainda é o caminho do básico. A gente precisa entender, naturalmente a gente nunca vai entender a fundo todas essas coisas, porque aí vai do chamado de Deus para cada um e tudo mais, né? E N coisas, mas nós precisamos conhecer a Escritura de maneira que, se ela é a nossa regra de fé e prática, a gente precisa conhecer ela de uma maneira consideravelmente bem, né? Então, eu recomendo a vocês que utilizem esse esforço aqui como motivação para se aprofundar mais na Escritura, né? Isso aqui, você pode reparar que desses 7 pontos, só tem, bem dizer, um que você aqui vai ter algum custo financeiro, que é, por exemplo, um comentário bíblico. O restante, se você colocar na internet, você tem acesso a mais de 50 versões bíblicas, né? Se você colocar pela internet mesmo, ali tudo gratuito. Então tem apenas um deles que você vai precisar investir algum valor financeiro, que em último caso, né, essa parte de dicionário bíblico, comentário bíblico e tudo mais, é um adendo que faz uma diferença, mas não é em todos os textos que você precisa, né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que a gente consegue aprender da Bíblia e da Escritura ainda sem nem ter que investir questão financeira nesse ponto, né? Então, nós não temos nenhuma desculpa para utilizar, né? E se o nosso Senhor se sacrificou rendendo tudo que Ele tinha, eu acho que não é um custo muito alto para nós a gente oferecer um tempo de leitura e estudo bíblico a Ele também, de forma a defender a nossa fé, né? Diariamente. Diga, Bruno. E o interessante também, né, é que a gente tem o professor junto quando estuda a Bíblia, né? Eu acho muito interessante, assim, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, me vinha muito assim, nossa, não entendo nada, eu não entendo nada, eu não entendo. E até hoje, né, a gente lê, tem muitos textos, né, o próprio Pedro fala que Paulo
escreveu coisas difíceis de entender, quem somos nós, né? Mas, assim, uma das coisas que me vinham é como se fosse uma criança, né? Um bebê, quando ele está sendo alimentado, ele não sabe o que ele está ingerindo. Mas, de fato, o corpo dele está sendo nutrido. Né? Muitas das vezes a gente vai ler a palavra, a gente não vai entender com o nosso raciocínio, né? Mas o nosso espírito está sendo alimentado. O fato de nós pararmos e lermos a palavra, eu acredito que isso demonstra para Deus, de certa forma, que a gente está interessado, que a gente quer. Em algum momento ele abre o nosso entendimento, a gente começa, com perseverança, a gente começa a entender algumas coisas, né? E saber que o Espírito Santo, ele vai nos guiar e nos mostrar, né, tudo, nos lembrar tudo aquilo que Jesus deixou, tudo aquilo que Jesus disse. Então, nós temos ainda essa vantagem, né, que outras religiões, talvez, eles tenham que fazer ele na força na força deles mesmo, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, né, porque pessoas leem a Bíblia sem o Espírito Santo, né, tem muitos teólogos que não acreditam em Deus, leem a Bíblia como um mero livro, e eles aprendem, de certa forma, a literalidade, né. Nós podemos aprender, né, colocar em prática algumas coisas, que nem Provérbios, né, é um livro que é muito prático, na verdade, se você parar para pensar, você tem o Espírito Santo, mas vamos dizer que uma pessoa sem o Espírito Santo conseguiria, né, de certa forma, conseguiria colocar algumas coisas de Provérbios ali em prática, porque são coisas bem práticas, né? Então, assim, eu acho que nada, às vezes a gente abre a Bíblia e diz assim, mas não adiantou de nada, eu não entendi nada. Eu acredito que não é em vão. A gente sempre vai aprender alguma coisa, né? E no momento certo, talvez na hora você não esteja entendendo, mas no momento certo, quando você precisar daquela palavra, Deus vai trazer à tua mente, né? Essa acho que é mais uma questão, talvez mais espiritual aí da coisa, né? De você fazer, né, pela fé, ainda que você não entenda, né? Eu escuto várias pessoas dizer, mas eu não consigo entender. Mas faça pela fé, né? Esforçando e sabendo que Deus vai fazer a parte dele. Que aquilo que a gente não consegue, a gente vai fazer o que a gente consegue. E aquilo que a gente não consegue, Deus vai fazer. É isso. Legal. Foi importante esse ponto. Você fez eu lembrar desse livro aqui do John Piper, o Irmãos Não Somos Profissionais. E que ele tem um capítulo aqui que o tema é exatamente Irmãos exponham ao povo porque Deus inspirou textos difíceis. E eu acho justo, né, isso que ele escreve, e ele coloca aqui 4 pontos, né, que eu acho que são interessantes, e está bem vinculado com isso que a Bruna falou, né? O primeiro ponto que Deus utiliza através disso é o desespero, que é exatamente você olhar para o texto e falar, eu não faço a mínima ideia do que isso quer dizer, né? E eu lembro até hoje primeira vez que eu tive essa sensação, quando eu estava lendo Romanos 3, e se você ainda não leu, se ler depois, você vai entender o porquê que é bem complicado, Romanos 3 ali. Mas eu olhei aquilo e falei, Senhor, isso aqui não está claro, tá muito complicado. E eu achei interessante que é o mesmo exemplo daí que o Piper usa, né? E quando ele diz desespero, ele fala sobre o sentimento de uma absoluta dependência de Deus. Ou seja, você vai ter que largar todas as suas ferramentas e dizer, eu não consigo entender isso aqui com a minha capacidade, eu posso ler 50 comentários, eu posso ler tudo aquilo ali, eu posso buscar em outros livros, se eu não depender do Senhor, eu não consigo compreender a verdade da Escritura, né? A segunda coisa que ele fala, e a Bruna falou, né, é o clamar a Deus por ajuda, que isso é uma consequência, né? Você olha e fala, eu não consigo isso aqui, eu dependo de Deus, então você suplica ao Senhor exatamente que ajude, né? O terceiro é interessante, que é o que a gente usou como exemplo da meditação, que é refletir com afinco sobre os textos bíblicos, ou seja, você se obriga a ter que ficar lendo e relendo aquilo ali várias vezes até ter a total compreensão, né? E por fim, ele fala sobre a educação, que é a nossa capacitação em entender que nem todos os textos, nem todas as vezes as coisas são simples e fáceis, mas a gente precisa naturalmente se dedicar na compreensão daquilo ali, né? Então, eu penso que esses exemplos que ele usa são muito, muito palpáveis para nós, e até isso não só em relação às doutrinas, mas quando a gente fala do estudo aqui, por vezes eu já ouvi dezenas, e dezenas mesmo, né, faz alguns anos que eu participo desses momentos, e sempre alguns falam, eu saí, mas não consegui entender muito, isso aqui parece muita coisa para a minha mente, coisa assim. Geralmente a gente menospreza o nosso entendimento nesse sentido. E então eu recomendo a vocês entender que
Nada disso aqui nós vamos conseguir fazer sozinhos. Todos nós, sem exceção, somos dependentes da graça de Deus. Se o Senhor não abrir a nossa mente, nós não vamos conseguir entender, né? Se o Senhor não abrir a nossa mente, se o Senhor não nos capacitar com entendimento e graça, nós não conseguimos compreender a verdade da revelação, né? Não é à toa que Jesus disse para Pedro, quando Pedro provavelmente estava todo feliz, né, por ter levado os parabéns, de que respondeu certo, dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus, mas Jesus já tira toda a glória dele, dizendo, né, isso aí, mas quem te revelou foi o Pai, né? Não é o mérito dele. Se o Pai não revelar, ele não conseguiria chegar nessa conclusão. Então nós não somos melhores que Pedro, né? Nós dependemos dessa mesma graça que o Pai nos revele também. Amém, pessoal? Vamos abrir um espaço aqui, um momento, para caso alguém queira fazer alguma menção, alguma pergunta. Fiquem à vontade, só abrir o microfone e falar, por favor. Anotei algumas. Pode ser uma pergunta boa, mas realmente eu não entendi. Quando você fala que teve vários manuscritos foram encontrados, o que você quer dizer com isso? Tipo, são versões ou são, tipo, a Bíblia original, assim, a palavra original? Então, os manuscritos, é que para nós é uma noção um pouco distante, né? Porque os manuscritos, quando a gente fala, são papiros, né? Eram outros tipos de textos, esses rolos de livro, geralmente eram encontrados, e alguns deles, por exemplo, foram encontrados em Qumran até algum tempo menos atrás, assim, que inclusive a versão da King James é baseada nos novos manuscritos, que é muito boa, mas geralmente eram partes de escritos. Por exemplo, em Qumran eles acharam parte dos manuscritos de Isaías. Então você encontrava vários, o que a gente vai chamar hoje de capítulos, né? Para ele não era capítulos, era só o manuscrito integral. Mas quando a gente fala de manuscrito, a gente está falando às vezes de pedaços dos livros, tá? Só que essa junção era tão bem preservada que, juntando cada pedaço, você chega à conclusão do todo, né? E aí, como em várias regiões eram encontrados vários e vários desses manuscritos, foi feita uma comparação pelos estudiosos de entender quanto deles se complementavam, quantos deles tinham a mesma porção escrita em si. E disso, 98% deles compartilham do mesmo escrito. Daí esse pedaço desses 2% ali que tem, são essas diferenças, como eu citei ali de Romanos, aí, que são diferenças pequenas e que nenhuma delas influencia o sentido de salvação, né? Todas as divergências que nós temos ali dos manuscritos estão vinculados com algum outro pedaço de versículo, mas nada que impacte o entendimento da salvação, né? Perfeito, obrigada. E as outras coisas tipo assim, o que mais vocês indicam para quem quer fazer um estudo realmente da Bíblia? Tanto de versão, uma Bíblia em si, né? E também sei lá, o dicionário bíblico, igual você falou. Eu sei que na internet a gente busca muita coisa, mas eu sou daquela do papel mesmo, eu preciso de um papel, né? O que você indicaria nesse caso, assim? Eu vou te falar assim, daí esse eu acho que a Bruna também pode comentar a experiência dela nesse sentido, mas hoje é uma geração até mais complicada, porque a quantidade de pregadores que nós temos hoje que está pegando esboços do chat GPT está grande. E, né, pedindo, ou outros que pagam até outros pregadores para fazer os seus esboços. Então, a situação dos pregadores no Brasil não é das melhores. Mas eu vou te falar assim, eu pessoalmente, hoje em dia, eu sempre prefiro comentários separados das Bíblias de estudo. Eu, pessoalmente, não gosto muito das Bíblias de estudo hoje em dia. Antigamente eu gostava muito, por isso que eu juntei algumas. Mas hoje em dia eu prefiro os comentários separados. Então, comentários, seja do Dwight Moody, do Champlin, comentários do Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, são exemplos de pessoas assim, que eu gosto bastante desses pontos, né? Mas um estudo, se você fala assim, eu poder estudar mesmo sem precisar dessas dependências, hoje, se você pesquisar, eu não sei se meu inglês vai estar certo, tá? Mas o nome dele é Greek Translate, alguma coisa assim. E que ele é o que? Basicamente ele é um interlinear, que a gente chama. Interlinear, só para vocês entenderem, é um tipo de comentário, né? Onde ele junta o texto original e do lado o texto traduzido, com a palavra-chave para você entender no original esse ponto.
Tem um site, depois eu compartilho ali no cadastro para vocês poderem ver, onde você consegue pegar e se você apertar na palavra-chave, igual o exemplo que a gente falou lá do amor, vai estar lá ágape, por exemplo, agape. Se apertou no agape, ele vai mostrar todo o sentido etimológico da palavra e outros textos que tem ela. Então aquilo ali vai te adiantar uns 90% do sentido do estudo bíblico. E ele vai dizer todas não todas, mas os mais conhecidos significados daquela palavra do contexto bíblico, né? Então isso já adianta um bom caminho, tá? Então eu acredito mais nisso, mas não é uma regra também. Tá bom, obrigada. E você, Bruno? Olha, Matheus, eu não sei muita coisa, mas assim, eu comprei uns que eu até perguntei para você se era bom, né? Uhum. Não sei ler inglês, não vou nem arriscar. Mas Peraí que eu vou mostrar aqui. Eles são mais, assim, básicos, né? Porque esses que o Matheus fala aí são meio complexos, eu acho. Mas, assim, né? Esse daqui, ó. Esse. Eu comprei e paguei baratinho. Daquele Hernandes Dias Lopes é muito bom o comentário deles ali. E o que eu ia falar? Outra coisa, eu não sou de assistir muita coisa na internet, né? Eu sou meio receosa com esse negócio de ficar assistindo coisa na internet. Mas uma das pessoas que eu assisto, de vez em quando assisto, é o Nicodemos, né? O Augusto Nicodemos. Que até a gente conversou um dia, né? Ele e o Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito deles. Mas o Nicodemos, ele é mais da questão do ensino, né? Você vê que ele é mais assim... Ele não é nada emocional, ele ensina mesmo, mas eu acho muito interessante porque eu assisto os cultos que ele prega na igreja dele, e ele é ensino mesmo, é tipo, mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, mas ele pega um texto e ele começa num texto, ele faz, vamos dizer, um culto, 2, 3 capítulos, é a pregação expositiva que diz, né? Ele vai ensinando ponto por ponto, é muito bom, eu particularmente gosto bastante. E ele é bem fiel ali à palavra, né? Então, eu gosto bastante. Então, provavelmente, os comentários bíblicos dele devem ser muito bom. E do Hernandes Dias Lopes também. É um pouquinho mais caro, né? Mas vale a pena. Mas até, se você quiser, Renata, a hora que você quiser, eu te empresto esses aqui que eu tenho em casa. Esses são só dos evangelhos. É muito bom também. Só que eles são mais, vamos dizer, não são tão profundos, né? São mais simples, mas eu acredito que para começar é uma boa, assim, sabe? É isso. Perfeito. Pode deixar, Sil, que depois eu mando os nomes lá. E até aproveitando isso, é importante esse reforço que, assim, quando a gente fala dos comentários, por que ele tem que ser só um complemento, né? Ele não pode ser a base, porque como que você, sem ter a base, vai conseguir contra-argumentar com o autor do comentário, né? O Champlin foi um estudioso absurdamente, né? Dwight Moody é citado como um herói da fé. Mas cada um dos comentários tem pontos que eu e milhares de outros discordam. Mas como que você vai conseguir entender que você discorda daquilo, sendo que ele vai explicar para você de 10 formas diferentes que é aquilo, né? Então, para isso é importante você ter a base primeiro e depois você considerar aquilo como um segundo ponto, mas nunca considerar nenhum autor, né? O que é inspirado é só a Bíblia, né? E só a Bíblia. Os autores e os comentários são todos avulsos. Mais alguém? Viviane? Pode falar, Vivi. Tá mutado ainda. Não estou te vendo, mas tá mutado. Não tava dando certo. Tá me ouvindo? Agora sim. Uhum. Eu não sei se nas próximas aulas, Matheus, que a gente está falando de comentários, né? Eu acredito também é importante, mas da revelação da palavra, né? Não esquecendo, como você diz, não é absolutamente verdade, né? Os comentários, né? São pessoas estudiosas né? Teólogos estudiosos, pessoas estudiosas. Mas a revelação da palavra para nós é muito importante, né? Não sei se vocês vão falar isso em outras aulas, né?
Na verdade, esse ponto a gente não cita porque a ideia mesmo da bibliologia é explicar a história da Bíblia e os pontos vinculados com ela ali. Mas isso aí a gente pega no sentido de hermenêutica, né, de aplicação ali, de interpretação. Mas vinculado com isso que você está falando, né, tem a separação que a gente faz do logos, né, o logos e do rema, né, que é exatamente essa ideia. O logos é o escrito literal, né, a revelação é a luz literal da palavra. Que quando você lê, que nesse caso a gente está falando aqui do exemplo mais vinculado com o logos, que é aquilo que você lê, interpreta e compreende, né? De uma maneira, vamos dizer, lógica, mas também não deixa de ser capacitada pelo Espírito Santo, porque a nossa cognição foi afetada pelo pecado, foi o que nós falamos, se não for ele, também não conseguimos. Mas isso que está falando vincula com a palavra rema, né? Que é a palavra inspirada também. Então é quando o Senhor nos dá clareza a respeito de algum ponto da escritura de uma outra forma, né? Nenhum dos dois se contradiz, né? Então a rema, na verdade, vai ser uma revelação espiritual que o Senhor dá pela palavra, nos capacitando ao entendimento daquilo, né? No final das contas, a gente sempre está buscando, através da oração de tudo isso, ter a revelação dos dois, né? A gente estuda para ter o logos e a gente ora para ter o rema ali, né, acontecendo. Então as duas coisas acontecem de forma simultânea, mas é importante esse adendo que você comentou, sim. Obrigada, era isso mesmo. Por nada. Mais alguém? Mais alguém? Vou interpretar como um não. Então vamos para o momento de encerramento. Só queria aproveitar, né, para agradecer a dedicação, né, de cada um aí em estar participando. Como sempre eu comento, né, quer dizer, já faz um tempo que a gente não fazia, mas o sempre que eu digo em todas as classes, de que você compartilhe isso com outras pessoas, né? Principalmente isso que a gente está falando aqui é o que garante, de certa forma, a certeza da nossa fé, né? A fé não depende disso, a fé é crer, né? Mas a fé não contraria a lógica, né? Na verdade, ela não depende da lógica, mas a fé não contraria a lógica. Então, você pode ter a fé e ter toda essa base para conseguir também defender a fé do que você acredita, daquilo que você considera como verdade ou não. Então é importante compartilhar isso com outras pessoas para poder sempre estar mais próximo, cada um, da verdade da Escritura, né? Também agradecer a Bruna aí por estar junto, ajudando, muito importante aí. E Deus abençoe. Vamos fazer um momento de oração final. Pode falar, Emily. Tá mutado. Aí. Foi sem querer, mas eu não sabia o que era essa mãozinha aqui. Daí... Tá bom. Não tem problema. Ô, Matheus, só para... na verdade, eu acredito que a palavra, o estudo da palavra, a palavra em si, ela fundamenta a nossa fé, né? A gente tem a fé e a palavra, na verdade, ela fundamenta a nossa fé, né? Não é uma fé vã, né? É um fundamento para aquilo que a gente acredita, né? Eu não só acredito, eu tenho algo que fundamenta a minha crença, né? Que é a palavra de Deus. Exatamente. Isso aí. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer um momento de oração, agradecendo ao Senhor por isso. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Quero, Pai, agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, e irmãs que participaram aqui conosco hoje. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai, de conhecimento da Escritura, com a revelação plena do Teu Espírito. Nós sabemos, Pai, que independente de qualquer conhecimento humano ou que nós tentemos forçar através da nossa própria força, Pai, estrutura, se não for a Sua graça fluindo sobre nós não conseguimos, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos cubra com a Tua boa mão, que o Senhor nos dê graça e entendimento e abra, Senhor, a nossa cognição, abra o nosso entendimento para a compreensão clara da Escritura. Também nos firma, Pai, para que nós possamos estar participando de forma frequente no entendimento e no estudo da Tua Palavra, Pai. Não só hoje, Pai, nessa classe, mas dia após dia, Pai, com afinco, buscando a Tua Palavra. Guarda a vida de cada um diante da Sua presença, de forma a glorificar o Seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus bendiga, Deus abençoe. E nos vemos em 15 dias ou 14 dias. No dia certinho lá que vai estar no aviso. Tá bom? Deus abençoe, pessoal.